Olá, eu sou Fernanda e aqui eu te ensino a dominar as terapias naturais para você promover eficácia de verdade, viver com propósito e mais prosperidade financeira. E hoje eu vou te contar os 5 princípios da naturopatia. O primeiro deles é o tratamento da raiz, a gente identificar a raiz de cada problema, cada questão que surgir do nosso cliente ou de quem a gente for aplicar as terapias naturais da naturopatia. Então, muitas vezes a gente só olha para o que a pessoa está sentindo, a gente mesmo, né? Puxa, eu tô com uma dor de cabeça. Muitas vezes você pode pensar em tomar um remédio ou até atendendo alguém. Se a pessoa diz que tem, sei lá, alguma coisa na pele, você indica algum óleo com óleos essenciais que vai ser muito bom, mas a raiz causadora daquilo é um dos princípios da naturopatia que a gente deve buscar. Por quê? Pode ter algo por trás de tudo isso, da dor de cabeça, do problema de pele, até de uma questão emocional, pode ter uma outra questão sutil, talvez, por trás. Então é nosso dever investigar essa raiz e isso acontece através do diálogo terapêutico e também da anamnese ou do atendimento por formulário, que é uma forma de atendimento que eu desenvolvi e ensino os meus alunos, por exemplo, que é da gente investigar sem precisar dessa conversa. O segundo princípio da naturopatia é não causar danos. Então, mesmo que seja uma planta, mesmo que seja um óleo essencial, tudo natural, não é porque é natural que não tem seu grau de toxicidade. Então, a gente precisa se atentar nisso e esse é um dos princípios básicos. A gente não quer causar dano, não quer piorar algo que esteja acontecendo ou causar um outro tipo de reação. Então, mesmo sendo natural, como pode ter efeitos adversos, a gente vai se basear no que eu falo e ensino muito também, que é a janela terapêutica. Ou seja, é uma faixa em que não há efeitos colaterais, não há chance, ou se há chance é muito mínima e poucos efeitos, nada grave. Essa faixa é entre esses efeitos e a faixa entre o que não há efeito terapêutico algum. Então também se a gente ficar com medo, sei que tem muitos terapeutas naturalistas, aromaterapeutas, fitoterapeutas, naturopatas que têm medo de fazer as indicações. Terapeuta floral, por exemplo, é que aí os florais não têm efeito adverso, mas tem gente que tem receio então de fazer as indicações da forma que deveriam ser feitas por conta desse receio de efeitos colaterais. Aí acaba passando doses muito pequenas ou um período de uso muito curto e essa pessoa não tem resultados almejados. É por isso que tem tanta gente por aí dizendo que terapia natural é placebo, é misticismo, é pseudociência, não funciona, quando na verdade é tudo ao contrário. A naturopatia ela pode ser sim adjuvante em muitos casos e não sou eu que estou dizendo, não é por já ter visto em diversos clientes na minha própria vida, mas muitos estudos clínicos mostram isso. É por isso que se baseando na janela terapêutica a gente não vai ter nem o problema de efeito colateral, nem o problema de nenhum efeito. Então a gente não causa danos e respeita esse segundo princípio. O terceiro princípio, vis medicatrix naturae. Então, utilizar o poder de cura da natureza. Tanto da natureza falando os itens naturais que a gente usa, então dentro da naturopatia integrativa, a gente integra o uso das plantas medicinais, dos óleos essenciais, dos florais, enfim, a gente faz uso de recursos e elementos da natureza para o tratamento, cura, prevenção, melhora, bem-estar, qualidade de vida, mas também pensando no poder de cura natural de cada pessoa. Então por isso que a gente alia as aplicações a essas questões que são necessárias a gente cuidar, trabalhar, a gente alia tudo que seja natural, porque nós também somos naturais. Então há ali uma biocompatibilidade entre esses dois elementos, o que é da natureza e o nosso corpo, organismo que também é natural. Mas esse poder de cura natural também vem de dentro para fora. E aí por isso que tem essa simbiose maravilhosa entre os recursos da naturopatia e o nosso organismo que também é natural. Então, ao passo que a gente atua sobre as emoções, sobre questões físicas, tanto energeticamente falando, pela atuação, por exemplo, das plantas, quanto a atuação fisiológica mesmo, que elas vão ter por conta dos químicos naturais, dos óleos essenciais, das plantas, enfim, mas isso também estimula o nosso próprio corpo a buscar uma autossolução, buscar uma autocura, se regenerar, a buscar sua própria melhoria. Então esse é o princípio 3.
O quarto princípio é do tratamento holístico. Essa palavra vem do grego, onde holos significa o todo. Então quer dizer que o todo é mais importante do que as partes separadas. O que isso quer dizer? Que se você tem uma questão num braço, por exemplo, a gente não vai só olhar só o braço, porque ele faz parte de um todo, ele faz parte de muita coisa, de um corpo, de um organismo, de uma mente. E o ser humano, ele não é só a matéria, não é só o físico, ele é corpo, mente e espírito. Por isso que a gente sempre vai atuar nesses três campos: físico, psicoemocional e energético, sutil, espiritual. Então, essa integração das terapias que eu falei para vocês, ela age nesses três campos. A gente faz o uso do poder total das plantas, ou seja, planta, óleo essencial, o extrato vibracional das flores, para que a gente consiga agir de forma holística, no todo. Dessa forma, faz uma certa referência também ao princípio 1, lá atrás, lembram? Que é de buscar a raiz da questão, porque muitas vezes, como eu expliquei, a gente tem uma manifestação física, mas de uma raiz que não é necessariamente física, muito menos externa. Então é claro que uma questão ou outra pode ter sido ocasionada por um contato com, sei lá, você tem uma rinite alérgica que está relacionada a um ácaro, uma questão externa. Mas essa rinite alérgica também, ou essa questão respiratória, pode ter relação com alguma questão emocional, alguma questão sutil. É por isso que o holístico entra como quarto princípio da naturopatia. E por fim, para finalizar, o quinto princípio, que é de prevenção. Então, nos tratamentos, nas indicações convencionais, a gente sempre vai atuar quando já tiver alguma manifestação no corpo, né? Principalmente quando já chegou no físico. Então, nem dá olhos muitas vezes ao sutil, ao campo energético, às nossas emoções, que se ficarem em um grande desequilíbrio, claro que vão acabar se manifestando no corpo físico. Ah, Fê, não acredito em nada disso. Deixa eu te dar um exemplo muito prático que você vai se identificar. Quando a gente para e pensa num limão, um limão sendo espremido, você cortando limão, espreme ele na comida. Se você ficar pensando nisso, automaticamente as suas papilas gustativas vão começar a produzir mais saliva ali. Então é uma manifestação que veio de onde? Da nossa mente e que atingiu o físico. Quando você está nervosa com alguma coisa que vai acontecer, vai encontrar alguém, ou às vezes até está com medo de algo, você sente uma dor de estômago, sente um calafrio, sente às vezes dor de cabeça. O que é isso? Da emoção do campo mental atingiu o campo físico, da matéria. Então tudo está interligado, não tem como negar. E muitas vezes, nesses tratamentos convencionais, a gente não dá olhos a isso. Por isso que na naturopatia, a gente também fala muito de prevenção. Por quê? Não precisa chegar, esperar isso avançar tanto num ponto de que fique, tá com problema no corpo físico. Não precisa avançar tanto. Através de mudanças no estilo de vida, até mesmo no uso dessas plantas, dos recursos naturais, sem você ter algum problema propriamente dito, porque como eu disse, se a gente usar a janela terapêutica, você não tem efeito colateral. Então você poderia usar com espaçamentos, com aquela pausa terapêutica, mas você poderia utilizar quase que diariamente vários tipos de terapias da naturopatia para prevenir. Então, se você está sentindo que vai entrar de TPM, você já pode começar a utilizar as plantas. Você não precisa deixar ficar com aquela cólica, aquele estresse absurdo. Se você sabe que vai chegar o inverno e você fica com a imunidade baixa, você já pode começar a utilizar as plantas a seu favor. Então, essa forma de prevenção e mudança no estilo de vida, de hábitos também, é necessária e por isso é o quinto princípio da naturopatia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Até mais!